Curso Koji, super intensivo de matemática do ensino fundamental, aritmética, módulo 03, teoria, as 6 operações no conjunto dos números naturais. As 6 operações no conjunto dos números naturais. Para resolver qualquer tipo de expressão matemática em um problema, é necessário o domínio de centenas de regras. A grande dificuldade na solução de problemas de matemática, física e química reside na falta de conhecimento destas regras. Inicia-se neste módulo, em sequência simples e gradativa de dificuldade, a aprendizagem destas centenas de regras. 1. Adição de números naturais. Nomenclatura. Regra 51. Na adição de 2 ou mais números naturais, tem-se a seguinte nomenclatura. Veja o exemplo. 2 mais 5 mais 4 igual a 11. Os números que estão sendo somados recebem o nome de parcelas. O resultado da adição recebe o nome de soma. B. Regra. Regra 52. Colocam-se as parcelas uma sobre a outra, alinhando as ordens semelhantes sobre uma mesma coluna. Exemplos. Exemplo A, vamos somar 3.402 com 156. Armando a conta, nós temos as ordens das unidades, dezena, centena, unidade de milhar. Escrevemos o número 3.402, cada algarismo a sua respectiva ordem, e o número 156 também. E a partir daí podemos efetuar a adição. 2 mais 6 dá 8, ou seja, 2 unidades mais 6 unidades, temos 8 unidades. 0 dezena mais 5 dezenas, nós temos 5 dezenas. 4 centenas mais 1 centena nos dá 5 centenas. E 3, como aqui não tem nada nesta ordem, estamos supondo que tenha 0, portanto, 3 mais 0 igual a 3 unidades de milhar. O resultado é 3.558. Vejamos o exemplo B. A soma de 3 números, 101 mais 7.986 mais 25. Armando a conta, nós temos a colocação de acordo com as ordens, o número 101, centena, dezena, unidade, o número 7.986, 7 unidades de milhar, 9 centena, 8 dezenas, 6 unidades, e o número 25, 2 dezenas e 5 unidades. Devemos sempre alinhar ordem por ordens. Somando, nós vamos ter 6 mais 1, 7, mais 5, 12 unidades de unidades. Do valor 12 que obtivemos na soma, 12 unidades, 2 unidades ficam na ordem das unidades, e 1 vem para a ordem seguinte, correspondendo a uma dezena, pois 12, o valor 12, ele é constituído de uma dezena com 2 unidades. Então, como só pode caber um algarismo em cada ordem, a soma deu 12, o 2 do 12 fica na ordem das unidades, e colocamos o vai 1, que representa, no caso, uma dezena para a ordem seguinte. 1 mais 8, 9, mais 2, 11 dezenas.
Novamente, não se pode escrever o número 11, dois algarismos numa única ordem. Então, vai ficar o 1 aqui e jogamos o 1, que no caso vai representar uma centena, para a ordem seguinte. Somando 1 mais 1 dá 2, com 9 vai dar 11, e novamente colocamos o 1 na ordem da centena e o outro 1, para a ordem seguinte, correspondendo a 1 milhar. Somando agora essas ordens, nós temos 1 mais 7, 8 unidades de milhar. Então o resultado ficou 8.112 unidades simples. Essa adição feita da maneira como apareceram os números, ela é melhor armada assim. Os números maiores em cima e os menores embaixo, em ordem decrescente. O resultado, claro, deverá ser o mesmo. 6 mais 1, 7. 7 mais 5 dá 12, ficando o 2 na ordem das unidades e o 1 para a ordem seguinte. 1 mais 8, 9, mais 2, 11, ficando 1 na ordem das dezenas e indo 1 para a ordem seguinte, o outro 1 para a ordem seguinte. 9 mais 1, 10, com 1, 11, ficando 1 na ordem da centena e o outro 1 para a ordem seguinte. 7 mais 1, 8 unidades de milhar. Nós vamos ver agora a operação subtração de números naturais. Nomenclatura. Regra 53. Na subtração de dois números naturais, tem-se a seguinte nomenclatura. 8 menos 5 igual a 3. O primeiro número é chamado de minuendo, é de quem se tira alguma coisa. O segundo número é o subtraendo, é o número que se retira do primeiro. E 3 é o resto, é o resultado da subtração. Então, a nomenclatura utilizada na operação subtração é minuendo, subtraindo, resto. Regra. Para efetuarmos a subtração, devemos colocar o minuendo sobre o subtraindo, alinhando as ordens semelhantes numa mesma coluna, completando com zeros as ordens vazias do subtraindo. Então vejamos esse exemplo. 36 menos 22. Armando a conta, nós temos 36, o 6 na ordem das unidades, o 3 na ordem das dezenas. Menos 22, 2 na ordem das unidades e o outro 2 na ordem das dezenas. Então, tirando de 6 duas unidades, sobram 4. Tirando de 3 dezenas, duas dezenas, sobra 1. Então, 36 menos 22 igual a 14. Vejamos o exemplo B. 528 menos 409. O resultado, 119. Então vejamos essa conta sendo efetuada armando. 528 ocupam 3 ordens, unidade, dezena, centena, menos 409, que ocupam também 3 ordens. Então, nessa subtração, nós podemos fazer da seguinte maneira. Há dois processos, um que é o processo concreto, em que a pessoa sabe do que está acontecendo. Esse processo concreto ele é utilizado no primeiro grau menor, mas assim que o aluno entra para o primeiro grau maior, ele deve passar a usar o método chamado método mnemônico, que é esse que está sendo utilizado aqui, para efetuar a subtração. Por quê? Quando não dá para subtrair numa ordem, por exemplo, você não pode tirar 9 unidades de 8.
No processo concreto, se tira uma dezena das duas que tem aqui. Ela é transformada, essa que saiu aqui fica 1, porque tinha duas, saiu uma. Fica 1 aqui, e a dezena que foi retirada é transformada em 10 e somada em 10 unidades, somada com as 8 unidades que estavam aqui, se transformando no número 18. Esse processo de subtração, que a pessoa vê de onde é que veio, o porquê que ter surgido aqui, é o chamado processo da subtração real, em que você vê de onde está sendo retirados os valores para a subtração. Esse tipo de subtração causa confusão na cabeça do aluno que não presta atenção, porque no caso daqui ter sido um zero, se aqui fosse um zero, ele não poderia tirar do zero 10 unidades para acrescentar com as 8. Ele teria que vir na centena, retirar uma centena, ficariam 4, transformar em dezena, ficariam 10, novamente retiraria uma dezena, ficariam 9, transformaria em unidade, ficariam 10, e acrescidas com as 8 daria 18. Se aqui fosse um zero, ele teria que vir lá na centena para poder tirar e ir distribuindo para poder chegar aqui onde ele quer fazer a subtração. Acontece que isso cria muita confusão na cabeça do aluno, porque em geral, por falta de atenção, quando aqui tem zero, o aluno não se lembra de ir lá na frente. Ele simplesmente acha que daqui é tirar uma unidade, uma dezena, e transformar em 10. Mas como é que ele pode tirar uma dezena se aqui isso é zero? Esse processo que está sendo ensinado aqui, ele é chamado processo mnemônico porque ele utiliza um seguinte artifício. Sempre que não dá para subtrair numa determinada ordem, a gente acrescenta 10 unidades e o número fica maior, podendo haver a subtração. E na ordem seguinte do subtraendo, acrescenta-se uma unidade. Isso não faz sentido, mas o importante é que, fazendo esse procedimento, não é preciso sair pedindo emprestado aqui em cima. E simplesmente ao fazer sempre isso, acrescentando 10, quando não dá para subtrair, e acrescentando uma unidade na ordem seguinte, só isso já permite fazer a subtração, obtendo o mesmo resultado que seria feito pedindo emprestado aqui em cima. É simples, é rápido e é direto e prático. Melhor do que ficar pedindo valores emprestados lá em cima. Então, vamos lá. Não deu para tirar de 8 9 unidades, acrescenta-se 10, transformou-se no número 18. Agora podemos subtrair de 18 9 unidades. O que vai resultar em 9, porque 18 menos 9 dá 9. Como aqui foi acrescentado 10 unidades, acrescenta-se uma unidade na ordem seguinte do subtraído aqui embaixo. E efetua-se a subtração de modo normal na ordem das dezenas. 2 dezenas menos 1 dá uma dezena no resultado. Aqui, como é possível tirar 4 de 5, vamos ficar com uma centena no resultado. Então, 5 menos 4 dá 1. O resultado é 528 menos 409, 119. Vejamos essa outra subtração, armando a conta. 2036 menos 1040. 2036 menos 1040. 6 menos 0, 6. Aqui, ó, não dá para subtrair. Então, a gente acrescenta 10 aqui. No minuendo. Ficam 13. E tiramos. Podemos agora fazer a subtração. Então, 13 menos 4 dá 9. Como aqui foi acrescido de 10, a regra é acrescentar uma unidade na ordem do subtraendo seguinte. Então aqui fica acrescido de 1. Novamente ficamos na situação em que não dá para subtrair. Não pode tirar de 0, 1. Então aqui a gente acrescenta 10. Então ficamos com o valor 10. 10 menos 1 dá 9.
Como aqui teve que ser acrescido de 10, a gente acrescenta 1 na ordem seguinte aqui embaixo. Então, 1 mais 1 vai ficar 2. 2. Lembre-se que aqui não é o 11, aqui é 1 mais 1, foi acrescido. 1 mais 1 dá 2. 2 menos 2, 0. Portanto, o resultado de 2036 menos 1040 é 996. Vejamos essa outra subtração. 308 menos 10, cujo resultado é 298. Armando a conta. 308 menos 10, nós temos 8 menos 0 dá 8. Aqui não dá para subtrair, não se pode fazer 1 menos 0 menos 1. Então, acrescentamos 10 unidades aqui, 10 quantidades aqui, no caso são dezenas. Ficamos com o valor 10 menos 1, que dá 9. Como aqui acrescentamos 10, pela regra, acrescenta-se apenas 1 nessa ordem seguinte no subtraendo. Então, o 0 que está aqui acrescido de 1, 0 mais 1 dá 1 aqui. 3 menos 1 vai ficar 2 no resultado. Então, 308 menos 10 dá 298. O aluno deve treinar na parte de exercícios várias subtrações através desse processo e não mais utilizar o método real, em que sai pedindo valores emprestados lá em cima, porque ele é inadequado, principalmente em caso de concurso. Dessa maneira aqui se faz muito mais rapidamente uma subtração. Vejamos agora a operação multiplicação de números naturais. Nomenclatura. Regra 55. Na multiplicação de dois números naturais, temos a seguinte nomenclatura. Vejamos este exemplo. 5 vezes 4 igual a 20. O primeiro valor da multiplicação é chamado de multiplicando. O segundo é chamado de multiplicador. E o resultado é chamado de produto. Observação. O multiplicando e o multiplicador também são denominados fatores. Então, no caso aqui da multiplicação, esse é o multiplicando, o primeiro número. O segundo, por quem se multiplica, é o multiplicador. Mas também nós podemos chamar indistintamente qualquer um deles de fatores. Regra. Regra 56. Devemos colocar os fatores um sobre o outro, alinhando as ordens semelhantes sobre uma mesma coluna. Efetuamos agora a multiplicação de cada ordem do multiplicador, começando da direita para a esquerda, por cada ordem do multiplicando, também da direita para a esquerda. Vejamos como exemplo o que foi dito aí. Exemplo. Multiplicar 58 por 12. Resultado 696. Armando a multiplicação. Mantém-se ordem sobre ordem. 5 dezena e 8 unidades. 1 dezena e 2 unidades. Para se multiplicar, começa-se do multiplicador, da direita para a esquerda, ordem por ordem, multiplicando cada ordem por todas as ordens do multiplicando. Então, nós temos 2 vezes 8 dá 16, vai 1 para a ordem das dezenas, porque só se pode colocar um algarismo em cada ordem. 2 vezes 5 dá 10, com 1 que veio para cá, resulta em 11. 11 dezenas. O próximo algarismo do multiplicador é o 1. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 5 dá 5. Isso aqui são chamados de parcelas parciais. Efetuando a adição das mesmas, nós temos 6 mais 0, 6. 8 mais 1, 9. 5 mais 1, 6. Então o resultado foi
58 vezes 12 igual a 696. Vejamos esse outro exemplo. 345 vezes 952, cujo resultado é 328.440. Armando a conta, nós temos 345 vezes 952. Vamos começar ordem por ordem do multiplicador por todas as ordens do multiplicando. Então, começando com 2. 2 vezes 5 dá 10, fica o 0 aqui. 1 vai para a próxima ordem. 2 vezes 4 dá 8, com 1 que estava aqui, 9. 2 vezes 3 dá 6. A próxima ordem, que é das dezenas, tem que responder, começar a responder embaixo da ordem das dezenas. Ó. Tem aluno sem experiência nenhuma que quer colocar aqui, não pode. Aqui é a ordem das unidades. Nós estamos agora começando a multiplicar a ordem das dezenas por todo mundo aqui em cima. Então, a resposta dessa multiplicação começa exatamente na ordem das dezenas. Então, 5 vezes 5 dá 25. Vão 2, ó, para a ordem seguinte. O 25 fica 5 aqui e 2 vai para a ordem seguinte. 5 vezes 4 dá 20. Com 2, 22, que fica aqui. O outro 2 vem para a ordem seguinte. 5 vezes 3 dá 15. 15 fica o 5 aqui, com 2, 17. Vai 1 para a ordem seguinte, que como aqui já não tem mais nada a ser multiplicado posteriormente, já se escreve o 17 como resultado direto aqui. Porque foi feita a multiplicação pelo último algarismo. Se tivesse outro aqui para ser multiplicado, iria colocar lá em cima para depois da multiplicação acrescentar. Então, como foi feito 3 vezes 5, 15, com 2 deu 17, já se escreve o resultado final aqui. Vamos agora para a ordem da centena, pegando 9, para multiplicar por todo mundo aqui em cima. 5 vezes 9 dá 45, tanto faz ser 9 vezes 5 ou 5 vezes 9. O resultado é o mesmo, então dá 45, fica o 5 aqui, e o 4 vai para a ordem seguinte. 9 vezes 4 dá 36, 36, o 6 com 4 vai para 40, ficando o 0 aqui, e o 4 para a ordem seguinte. Repetindo, 9 vezes 4 dá 36, com o 4 que já estava na ordem, dá 40. Então, o 40 se coloca o 0 nesta ordem, e o 4 do 40 vem para a ordem seguinte. 9 vezes 3 dá 27. 27 mais 4, 31. Já se escreve direto aqui, porque não tem mais nenhum outro número para ser multiplicado. Então, fica 31, e fazemos agora a soma dessas três parcelas. 0 mais 0, 0. 9 mais 5 dá 14, vai 1. 6 e 1, 7. Com 2, 9. Com 5, 14, vai 1. 1 mais 7 dá 8. 1 mais 1 dá 2. 3, não tem mais nada a somar, então repete o 3 aqui. Então, 345 vezes 952 dá 328.440. Vejamos os casos aqui de multiplicações especiais. Que multiplicações são essas? Primeiro caso, multiplicações em que o multiplicador possui algarismos repetidos, ou seja, algarismos iguais. Vejamos o caso aqui desse exemplo. 341 vezes 222. Olha que o multiplicador é formado só de algarismos 2, ó, cujo resultado dá 75.702. Armando a conta. Nesse caso, o aluno deve prestar atenção que o 2, esse primeiro 2, ele multiplica todo mundo. O segundo vai multiplicar todo mundo e o resultado é o mesmo. O terceiro vai multiplicar todo mundo e o resultado é o mesmo. Então, só se faz a primeira conta. 2 vezes 1, 2.
2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Então, esse 2 multiplicando 341 deu 682. É claro que esse outro 2 multiplicando vai dar o mesmo resultado, só que ele vai começar a partir da ordem das dezenas. Então, vai se escrever 682 a partir desse local, ficando 682 já a partir dessa posição. É claro que aqui também vai ser a mesma coisa, só que o 682 ele vai começar a partir dessa terceira ordem. Então não tem que fazer toda a conta novamente. É só pegar e repetir, já que a conta vai ser a mesma. Somando todo mundo, 2, 8 e 2 dá 10, vai 1. 6 e 1, 7, com 8, 15, com 2, 17, vai 1. 6 e 1, 7, com 8, 15, vai 1. 6 e 1, 7. Então, o produto de 341 por 222 resulta em 75.702. Regra: realiza-se a multiplicação parcial com a primeira ordem, do jeito que fizemos, a multiplicação parcial pela primeira ordem, e repete-se para as demais ordens esse mesmo valor. Lembrando que tem que começar a partir da ordem de sistal. Aqui, o segundo algarismo está na dezena, começa a partir da dezena. O terceiro na centena, começa a partir da centena. A repetir o número. Segundo caso de multiplicações especiais. Multiplicações em que o multiplicador possui vários zeros. Por exemplo, vamos multiplicar 24.231 por 2003. Ele tem zeros intercalados aqui entre as suas ordens. O resultado é 48.534.693. Armando a conta. Só se multiplica os algarismos significativos. O zero, como vai dar uma... E se aqui fosse zero, isso aqui seria uma carreira de zero. E não vai servir para nada na hora de somar. Então não se multiplica o zero. Então vai ficar essa ordem. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vai 1 para a ordem seguinte. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Como essas ordens aqui são zeros, são nulas, não se vai colocar 0 vezes 1, 0, 0 vezes 3, 0. Isso é desnecessário. A gente vê muito isso em provas de alunos que não têm segurança em operações. Ele prefere colocar aqui uma carreira de 0, outra carreira de 0 para chegar a colocar aqui a carreira do 2. Isso não vai adiantar de nada. Então já vamos partir direto aqui para o 2. E esquecendo essas duas aqui porque não vai adiantar de nada. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Somando, nós vamos ter 3, 9, 6. E aqui estamos supondo que tudo aqui tenha 0. 2 e 2, 4. 7 e 6, 13, vai 1. 4 e 1, 5. 8 mais nada, 8. 4 mais nada, 4. Regra: realiza-se as multiplicações parciais somente com as ordens que possuem valores significativos. Somente com as ordens que possuem valores significativos. As outras que não têm valor, elas são nulas, não se faz essas contas. Divisão de números naturais. Aqui se vai fazer apenas uma rápida explanação sobre isso, porque foi lançado como propaganda do curso Koji uma aula completa sobre todos os tipos de divisões, números inteiros, números decimais, divisão de um número muito pequeno com o outro muito grande, enfim, todo tipo de divisão. E esse vídeo aula foi distribuído, foi colocado gratuitamente na internet para que todos pudessem avaliar o curso. Então, aqui
será feita apenas a questão didática, onde nós vamos ver a nomenclatura. 9 dividido por 2 dá 4 e o resto é 1. O número que está sendo dividido é chamado de dividendo. Por quem ele divide é chamado de divisor. O resultado é chamado de quociente. E o que sobra da divisão é chamado de resto. Essa expressão aqui mostra que o quociente vezes o divisor mais o resto tem que dar o valor do dividendo. 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. Regra: dividimos o dividendo, ordem por ordem, da esquerda para a direita, pelo número de partes iguais indicadas pelo divisor. Exemplo: vamos dividir 853 por 2. Armando a conta, nós temos 853, centena, dezena, unidade, dividido por 2. No resultado tem que aparecer também centena, dezena, unidades. Então, 8 centenas dividido em duas partes, cabem 4 centenas em cada parte. É como se fosse 8 bolinhas divididas em duas caixinhas, cabem 4 bolinhas em cada caixinha. Para saber quantas centenas sobraram, pega-se o 4, multiplica por 2, 4 vezes 2 dá 8, e subtrai-se do que se tinha antes. Resultado, 0. Terminada essa ordem, nós vamos para a ordem seguinte. Então, baixando o 5, nós vamos ter agora 5 dezenas divididas em duas partes. Nós estamos respondendo agora a ordem das dezenas. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Que tirado das 5 dezenas que tinha, resta uma dezena. Indo para a ordem seguinte, baixando 3, nós vamos ter uma dezena com 3 unidades que desceram, formou o número 13. 13 dividido por 2 dá 6. Nós estamos 13 unidades. 13 unidades. Vamos responder na ordem das unidades. Então, 13 dividido por 2 dá 6 unidades. 6 vezes 2 dá 12. Para sabermos quantas sobraram, fazemos a subtração. 13 menos 12 dá 1. Portanto, 853 dividido por 2 dá 426 e o resto é 1. Vejamos essa outra divisão. 384 dividido por 5. Armando a conta, nós temos 384 dividido em 5 partes. Se aqui tem 3 ordens, aqui também deve ter 3 ordens. Então, 3 centenas dividido em 5 partes não dá. Então, a ordem das centenas é 0. Se 3 centenas não deu, indo para a ordem seguinte, nós temos agora 3 centenas transformado em dezena, fica 30. Com 8 que já tem dentro da ordem, formou-se 38 dezenas. 38 agora dá para dividir por 5. Vamos responder na ordem das dezenas. Então, 38 dividido por 5 dá 7. Saber quantas foram distribuídas, é só multiplicar 5 vezes 7, dá 35. E tirando das que foram utilizados para distribuir, saber quantos sobraram. Então, 5 para 8 restam 3. 3 para 3, nada. Sobraram 3 dezenas. Vamos para a ordem seguinte. 4 unidades descendo, com as 3 dezenas que estavam aqui. 3 dezenas transformadas em unidades, ficam 30. Com 4 que chegaram, formou-se o número 34 unidades. Vamos responder a ordem das unidades. 34 dividido por 5 dá 6. 5 vezes 6 dá 30. Subtraindo, restam 4 unidades. Portanto, 384 dividido por 5 é igual a 76 e o resto é 4. Vejamos aqui a operação potenciação de números naturais. Nomenclatura. Na potenciação de números naturais, temos a seguinte nomenclatura. Veja o exemplo abaixo.
2 elevado a 4, que é a mesma coisa aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 16. Esse número aqui embaixo é chamado de base, esse que fica aqui ao alto é chamado de expoente, e o resultado de potência. Portanto, isso aqui, ó, já que é igual, tanto o resultado é chamado de potência, quanto essa maneira de estar escrito, o 2 e o 4, também é chamado de potência. Base é o fator que se repete. Expoente indica o número de vezes que o fator, a base, se repete multiplicando por ela própria. E potência é o resultado da operação. Regra. Para efetuarmos a potenciação de números naturais, devemos multiplicar a base por ela mesma tantas vezes quanto o valor do expoente indicar. É o que acabamos de ver. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Vejamos alguns exemplos. Como foi dito há pouco, ó, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, porque o expoente aqui é 4. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. 3 elevado a 2 é o 3 multiplicado por ele próprio duas vezes. Então, 3 vezes 3, 9. Observações importantes. Regra 63. A. Quando o expoente for 2, lê-se elevado ao quadrado. E 3, lê-se elevado ao cubo. Por exemplo, nesse caso aqui, disse 3 ao quadrado, porque foi elevado a 2. 3 elevado a 2 é a mesma coisa de dizer 3 ao quadrado. Se aqui fosse um 3, vamos ver aqui o exemplo. 5 elevado a 2, disse, ó, o quadrado de 5 é igual a 25. O quadrado de 5 é igual a 25. Tanto faz dizer 5 elevado a 2 igual a 25, ou o quadrado de 5 é 25. O cubo de 2 é igual a 8. Tanto faz dizer 2 elevado a 3, ou o cubo de 2 igual a 8. Quando o expoente é 3, disse o cubo. Quando o expoente é 2, disse o quadrado. Regra 64. Quando o expoente for 0, a potência é sempre igual a 1. Ó, 9 elevado a 0 é igual a 1. 58 elevado a 0 é igual a 1. Não importa o tamanho do número da base, se o expoente for 0, o resultado é sempre igual a 1. Regra 64. Nós vamos ver depois por que isso aqui é 1. C. Quando o expoente for 1, a potência é sempre igual à própria base. Por exemplo, 6 elevado a 1 é igual a 6. 19 elevado a 1 é igual a 19. Isso aqui, esses dois casos, eles são casos incoerentes. Por que são incoerentes? Porque para ver uma multiplicação temos que ter no mínimo dois fatores, ou seja, a menor quantidade possível que o expoente deveria assumir seria o valor 2, porque 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 9 elevado a 0 quer dizer que não existe ninguém aqui, porque não há nenhum fator. Então isso aqui seria uma incoerência. A matemática, nós vamos ver em módulos futuros, mostra que nesse caso em que aqui é 0, o resultado dá 1 por uma questão de coerência na estrutura da potenciação. E quando aqui é 1, também é outro problema de incoerência. Por quê? Veja, se você só tem um fator, como é que, se tem que se multiplicar a partir de dois fatores, como é que você tendo apenas um fator vai se multiplicar por quem? Por isso que se repete a base quando o expoente é 1. Regra 66. Quando a base for 1, a potência é sempre igual a 1. Agora isso aqui é lógico, né? Por exemplo, 1 elevado a 5 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes. E é claro que 1 vezes 1 dá 1. Então o resultado, não importa o tamanho da quantidade que tem que ser multiplicado, 1 elevado a 25 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 25 vezes. E vai dar, logicamente, o resultado 1. Regra 67.
Quando a base for igual a 10, o resultado é um múltiplo de uma potência de 10, com o número de zeros igual ao valor do expoente. Por exemplo, 10 elevado a 2 é igual a 100. Por quê? Porque seria 10 vezes 10 que dá 100. Mas na prática, se a gente escreve o algarismo 1 seguido de tanto zero quanto o expoente indicar. 1 com 2 zeros. 10 elevado a 5 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Só que na prática, a gente escreve o algarismo 1 seguido, se aqui é 5, de 5 zero. Ninguém faz as contas, é só aplicar esta regra. Porque o resultado é o mesmo. Radiciação de números naturais. Nomenclatura. Na radiciação de números naturais, temos a seguinte nomenclatura. Veja o exemplo. Raiz cúbica de 125 é igual a 5. Esse símbolo, raiz cúbica, chama-se sinal da raiz. O 3 que está aqui chama-se índice da raiz. Toda essa primeira parte aqui chama-se radical. O resultado, esse número que está dentro do sinal da raiz, o 125, chama-se radicando. E o 5, que é o resultado, chama-se raiz cúbica do número 125. Então, na radiciação, nós temos toda essa nomenclatura para se acostumar a ler e identificar seus elementos. Então, esse é o índice. Esse índice com esse sinal aqui da raiz chama-se sinal da raiz. Toda essa parte já com o valor dentro do sinal da raiz chama-se raiz cúbica, no caso seria, mas o resultado é o que a gente chama de raiz cúbica do valor que está dentro, que é o radicando. Só o valor que está dentro do sinal da raiz chama-se radicando. Regra. A radiciação é a operação inversa da potenciação. A raiz quadrada, no caso em que o índice é 2, não se escreve, tem por norma não escrever, mas sabe que aqui tem o número 2. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao índice é igual a 4. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado ao índice da raiz, que é 3, vai dar 27. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Atenção, regra 70. Nem todo número natural apresenta raiz quadrada ou cúbica, pois o resultado não é um número natural. Por exemplo, a raiz quadrada de 3 não é um número natural. O resultado é um número irracional. Observação. Na maioria dos problemas de matemática, física e química são utilizados valores de raízes quadradas ou cúbicas de números naturais menores que 150. É importante conhecê-los e, se possível, memorizá-los. Veja a relação a seguir. Aqui nós temos a raiz quadrada até o número 225. Então, o aluno é bom memorizar isso. Realizando bastante exercício, você aprende na prática. Praticando, você acaba memorizando tudo. Raiz quadrada de 0 é 0, pois 0 ao quadrado é 0. Raiz quadrada de 1 é 1, pois 1 elevado a 2 é igual a 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2, que é esse daqui, é elevado ao índice, que é 2. 2 vezes 2 vai dar 4, que é o radicando. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, é igual ao radicando, que é 16. 4 vezes 4 dá 16. Perdão. Raiz quadrada de 25 dá 5. Raiz quadrada de 36 dá 6. Raiz quadrada de 49 dá 7. Raiz quadrada de 64 dá 8.
Raiz quadrada de 81 dá 9. Raiz quadrada de 100 dá 10. Raiz quadrada de 121 dá 11. Até aqui é possível saber a raiz quadrada por causa da tabuada. Mas a partir desses valores aqui, 121, é bom o aluno testar. Raiz quadrada de 121 é 11, por quê? Porque 11 é o quadrado da 121. É bom fazer a continha 11 vezes 11. Raiz quadrada de 144 é 12, pois 12 é o quadrado da 144. Raiz quadrada de 169 dá 13, porque 13 é o quadrado da 169. Raiz quadrada de 196 dá 14, pois 14 é o quadrado da 196. E raiz quadrada de 225 dá 15, pois 15 é o quadrado da 225. Então, esses 15 primeiras raízes quadradas é bom saber de cor, porque, em geral, nas expressões, nos cálculos, nos problemas, até o máximo, o valor 15, geralmente fica de 1 até 10, mas geralmente pode chegar até o 15 aqui. E é bom saber a raiz quadrada até esse valor, de 225. No caso das raízes cúbicas, é bom saber só essas 5 primeiras situações. Raiz cúbica de 0 é 0, pois 0 ao cubo é 0. Raiz cúbica de 1 é 1, pois 1 ao cubo é 1. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 3 é igual a 8. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 elevado a 3 é igual a 27. 3 elevado a 3 é igual a 27. Raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 64 é igual a 4, pois 4 elevado à terceira dá 64. E raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 elevado à terceira dá 125. Então, essas são as 6 principais raízes cúbicas a serem memorizadas. Orientações finais. É muito importante a memorização das raízes quadradas e cúbicas e as suas respectivas potências, enumeradas no item anterior, para facilitar a solução de determinadas questões, principalmente as que caem em concursos onde o fator tempo é decisivo. Lembramos aqui que o item 4, referente à divisão de números naturais, já foi explorado com muitos detalhes no material gratuito de compra do produto. Curso COGE de Matemática, em Aritmética e Álgebra do Ensino Fundamental, é a solução definitiva das suas dificuldades em matemática.